Vamos iniciar a nossa aula de hoje, que o assunto é geometria espacial. Nós estamos iniciando o PET 4, semana 1, e hoje, dia 10 de setembro, eu vou estar explicando para vocês esse conteúdo. Esse conteúdo vocês já estudaram no segundo ano, porém, o PET, como ele é do estado inteiro, vários lugares do estado ensinam essa matéria no terceiro ano. Então, como é um consenso geral, né, mas não tem problema nenhum a gente estudar de novo, porque essa matéria ela cai muito no Enem e ela é muito importante para o nosso conhecimento. Antes de nós iniciarmos a parte do PET, eu preparei uma listagem de fórmulas e eu enviei, eu coloquei no Google Classroom e coloquei também no grupo do WhatsApp. São fórmulas que vocês precisam saber de cor para poder fazer o cálculo. A primeira lista é a lista da geometria plana. Então, essa aqui, ela tem as fórmulas do retângulo, base vezes altura, do quadrado, área, lado ao quadrado, ou A ao quadrado, aresta ao quadrado, do triângulo, base vezes altura dividido por 2, do triângulo equilátero, do paralelogramo, trapézio, losango, hexágono regular, círculo. E tem aqui a fórmula de Heron. A fórmula de Heron, ela considera o semiperímetro. Então, você faz o perímetro, que é a soma da medida dos lados, e depois você divide o perímetro por 2. Então, é o que a gente chama de semiperímetro. Então, a área é raiz de semiperímetro vezes o semiperímetro menos o A, vezes o semiperímetro menos o B, vezes o semiperímetro menos o C. Então, e também dá para achar a área com a fórmula do seno do ângulo. A área é 1/2 de A vezes B vezes o seno do ângulo. Qual ângulo? O ângulo em questão que a gente vai marcar e que você vai ter informação. E aqui tem uma outra fórmula para os polígonos regulares. Então, não vem ao caso a gente estudar todas essas fórmulas hoje, né? Porque nós vamos focar hoje nos prismas. Mas eu fiz essa listagem porque, muitas vezes, a base do prisma é um triângulo equilátero, às vezes é um hexágono, né? Então, nós vamos precisar desses conhecimentos para fazer o cálculo, que pode pedir lá. Então, além dessa listagem de fórmulas, eu preparei a listagem de fórmula dos sólidos. Então, aqui vem o cubo, a área de uma face, a gente sabe que é A ao quadrado. Como o cubo tem 6 faces, a área total é 6 ao quadrado. Ô, gente, eu não estou apresentando. Só um minutinho, que foi um erro meu aqui. Eu esqueci de apresentar. Eu acho que o Igor até deve ter falado no chat aqui, eu não vi, não. Falou só bom dia. Então, vocês desculpem aí, eu vou apresentar de novo a minha listinha de fórmulas aqui, ó. Então, essa é a listinha de fórmulas que eu preparei para vocês. Onde tem a área do retângulo, do quadrado, tem várias fórmulas para o triângulo comum, triângulo equilátero, né, a fórmula de Heron, que é aquela que eu falei do semiperímetro. Tem aqui a fórmula da área do triângulo a partir do seno do ângulo, a área do hexágono, trapézio, losango, círculo, e para qualquer polígono regular. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todas as arestas de mesma medida. Além dessa listinha de fórmula, eu preparei essa aqui, que é a listinha dos sólidos. Então, foi aqui que eu parei. O cubo, a gente sabe que a área de uma face, ela é A ao quadrado. Como eu tenho 6 faces, então vai ser a área total 6A ao quadrado. Eu tenho 6 quadrados para formar o meu cubo. Aqui é o paralelogramo, né? Tem a área total e o volume. O prisma, que é o que a gente vai estudar hoje. Aqui tem a fórmula do cilindro.
Tem também as fórmulas da pirâmide, do cone, e tem ainda a fórmula da esfera. Tá? Então, no resuminho que eu passei para vocês ontem. E aqui, eu tenho um outro resumo, que na verdade, esse aqui não é bem um resumo, não. Esse aqui, as fórmulas já são mais detalhadas. Eu vou puxar aqui para vocês verem. Essa figura, ela está também no material que eu coloquei no Google Classroom ontem e que eu mandei nos grupos de WhatsApp, tá? Ó, o que é um prisma oblíquo e as fórmulas para cálculo. Um prisma não, um cilindro oblíquo, cilindro reto, cilindro equilátero, cone reto. Aí aqui vem tronco de pirâmide, tronco de cone. Essas aqui já são fórmulas mais elaboradas. A esfera, essas são aquelas fórmulas que eu já coloquei no outro resuminho, né? Agora, essas aqui são todas as fórmulas de corte, de esfera, de tudo, hein? Então, essas fórmulas, elas estão nos grupos que eu coloquei aí. Mas vamos, então, ao PET, para a gente começar a nossa aula, e assim a gente começar o que vocês precisam fazer para me entregar na próxima quarta-feira. Nós vamos fazer, próxima quarta-feira vocês vão me entregar a semana 1, tá? Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Prismas, cilindros, pirâmides e cones. Hoje será o dia dos prismas. Prismas. Prisma é um sólido geométrico delimitado por suas faces. Então, aqui tem um desenho. O prisma, ele tem duas bases e ele tem a lateral. Ele pode ser oblíquo ou reto. Reto é esse caso aqui, ó, aonde a minha altura é perpendicular à minha base. Aqui vem o prisma oblíquo. Reto, oblíquo. O que é um prisma regular? Ele é chamado de prisma regular quando a figura que forma a base dele é uma figura regular. É aquilo que eu falei. Figura regular é quando eu tenho todas as arestas de mesma medida. Então, esse aqui, para ser regular, a base dele é um hexágono, e este hexágono tem que ter todas as arestas com a mesma medida. Então, esse é um prisma regular. Então, olha a planificação do prisma. O prisma, gente, se a base dele é um pentágono, como é esse caso, eu preciso de 5 retângulos para fechar a sua lateral. Agora, eu tenho uns aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou afastar aqui um pouquinho e vou tentar mostrar. Esse aqui é um prisma. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco aqui. Este aqui é um prisma triangular. Olha, eu vou colocá-lo de lado aqui para vocês verem, ó. Ele é um prisma de base triangular. Esse prisma que eu desenhei aqui, ele é um prisma reto. Por que ele é um prisma reto? Ele é um prisma reto porque, ó, a base dele é perpendicular à sua altura, certo? Então, esse é o prisma reto. E ele é triangular, porque a base dele é um triângulo. Como a base dele é um triângulo, são necessários 3 retângulos para fechar esse prisma. Olha aqui, eu preciso, como é um triângulo, eu preciso de 3 retângulos para poder fechar essa figura. E aí, com esses 3 aqui, eu consigo fechar. Ó, fechei a minha figura.
Fechei o meu prisma, ó. Certinho? Vamos passar para o prisma de base quadrangular. A maioria das embalagens, embalagem de creme dental, embalagem de vinho, a de creme dental, na verdade, ela é um paralelepípedo, né? Que é difícil ser uma quadrada. Embalagem de vinho, uma caixinha de vinho. Olha, é um prisma de base quadrangular. A base é um quadrado. E olha os elementos. Se aqui é um quadrado, do outro lado também vai ser um quadrado. E se eu planificar, o que é planificar? Essa é uma figura sólida, em 3D. Planificar é abrir ele. Se eu abrir, serão necessários 4 retângulos, porque a base é quadrangular. Aí eu preciso de 4 retângulos para poder fechar essa figura. Aí, com esses 4 aqui, eu consigo fechar. O pentagonal, ele já está desenhado, né, aí no pente. E eu trouxe aqui também para mostrar para vocês o hexagonal. Olha o hexagonal. Então, a minha base, ela é um hexágono. Minha base é um hexágono. Deixa eu afastar aqui para vocês visualizarem, ó. A base é um hexágono. Então, esse aqui, ele é um prisma regular, porque esse hexágono, ele tem as 6 arestas com a mesma medida. Então, é um prisma de base hexagonal. Então, para fechar esse prisma, eu preciso de um total de 6 retângulos. Então, com 6, a minha lateral, então, ela é composta de 6 retângulos, para que assim eu consiga fechar meu prisma de base hexagonal. Eu estou falando apenas dos prismas retos, tá? Todos esses que eu estou falando para vocês, mostrando aqui, são prismas retos, tá? E são regulares também. Por quê? Porque as suas bases são regulares. Então, parando aí com a nossa demonstração, vamos para a nossa apostila, para o nosso PET. Vou direcionar a câmera aqui, foquei aqui de novo. Vamos lá. Então, nós vamos trabalhar hoje com essas figuras. Vamos voltar aqui para a nossa apostila. Quais são os elementos? Os elementos aqui são a área da base. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui o zoom, para a gente conseguir ver a página, mais elementos da página. Ó, a área da base. Nesse desenho, nossa base é um pentágono. Então, para achar a área da base, eu teria que achar a área desse pentágono. Aí é que vai entrar as fórmulas da geometria plana, né? Que eu passei o resumo para vocês. A área lateral, eu vou fazer a área de um retângulo desse aqui, considerando que a base dele é a mesma aresta do pentágono. E a altura dele é a altura do prisma. Aí eu faço base vezes altura. Como é um pentágono, eu multiplico por 5, por se tratar de 5 retângulos. Então, o que é a área total? Vamos anotar as fórmulas, então? Então, a gente tem a área da base. A área da base eu não vou escrever, porque a área da base depende da base em questão. Então, para achar a área da base, nós vamos identificar qual é a base do prisma e vamos olhar naquela listinha de fórmulas que eu passei. Já a área lateral, ela vai ser N. N é o número de lados que tem na base, tá? Pode ser 3, pode ser 4, 5. Vezes a aresta da base, vezes a altura. Então, base vezes altura.
E a área total do prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Certo? E veio o volume. O volume, ele é a área da base vezes a altura. Lembrando que a área, a gente põe geralmente centímetro quadrado, metro quadrado, né? A unidade que tiver elevada ao quadrado. E o volume, a gente põe em metros cúbicos, centímetros cúbicos. Lembrando que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Se eu tiver 1 decímetro cúbico, corresponde a 1 litro. E se eu tiver 1 metro cúbico, corresponde a 1000 litros. Tá? Algumas observações importantes aí. Vamos continuar aqui, então. Então, a gente já viu a área da base. Nós já vimos a área da base. Nós já vimos a área lateral. Nós vimos a área total. E vimos o volume. Agora, a gente vai fazer um exemplo. Nós vamos fazer juntos, né? Esse exemplo que o Pet colocou. Considerando um prisma reto de base triangular, regular. Então, é um triângulo regular. O que é um triângulo regular? É um triângulo equilátero. Ele tem os 3 lados com a mesma medida. Então, a altura desse prisma, vou tentar desenhar um prisma aqui, tá? Não reparem, porque no desenho eu sou muito falha, tá? Então, eu tenho aqui um prisma, e esse meu prisma, eu vou puxar aqui para ficar maior para vocês verem melhor. Meu prisma de base triangular, aonde a minha altura é 5 centímetros. A altura do prisma. E a minha base mede 2. A aresta da base mede 2. Então, eu quero a área da base para começar. Vamos achar primeiro, então, a área da base, na letra A. Como se trata de... Vamos lá na nossa listinha de fórmulas de figuras planas, ó. Aqui, ó. Como é um triângulo equilátero, eu vou pegar essa fórmula. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que pode ser a de aresta também, viu? Então, quanto que é o lado do meu triângulo? O lado do meu triângulo mede 2. Então, a área da base vai ser 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é 4. Com 4 aqui eu posso cancelar. Então, a minha área da base vai ser raiz de 3 centímetros quadrados. Certinho, gente? Tranquilo, né? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos fazer a nossa área lateral. Por se tratar de um prisma de base triangular, se a gente planificar ele aqui, a lateral dele gasta 3 retângulos para fechar. Ó, planificação dele é isso aqui. Como a base é um triângulo, para fechar a lateral dele eu gasto 3 retângulos. Então, a área lateral vai ser 3. A área do retângulo, aqui mede 2 e aqui mede 5. Qual que é a fórmula da área do retângulo? A fórmula é base
vezes a altura. Então, vai ser 2 vezes 5. Então, a minha área lateral é 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30 centímetros ao quadrado. Essa é a minha área lateral. Agora, nós vamos fazer a área total. A área total, a gente sabe que é 2 vezes a área da base. Por quê? Porque eu tenho um triângulo da base embaixo e um outro triângulo da base em cima. Eu tenho 2 triângulos. Então, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Logo, a nossa área total será 2 vezes. Quanto que a gente achou na área da base? Nós achamos raiz de 3. Mais a área lateral, que vale 30. Então, eu não posso somar. Eu não posso somar. Por quê? Porque eu não posso somar o que tem raiz de 3 com o que não tem. Então, a gente simplesmente vai colocar centímetros quadrados. Tá? Só isso. Agora, se pedisse o valor aproximado, a gente substituiria a raiz de 3 por 1,7, né? Que é aquele valor que a gente aprendeu lá no primeiro ano a fazer o cálculo. E agora nós vamos achar o volume. Volume é a área da base vezes a altura. O volume é... Qual que é a área da base? Raiz de 3. Qual que é a altura? 5. Então, volume é 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. O que isso aí seria? Oh, gente, só um minutinho, vocês não estão vendo aí. O volume é 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Quanto vale isso aí? A gente sabe que raiz de 3, ela vale 1,7. Então, seria 5, 1,7 vezes 5. 5, 35 vão 3. 8,5 ml. Porque a gente sabe que o centímetro cúbico é ml. Dentro dessa embalagem, caberia 8,5 ml. Sabe aquele copinho que vem quando a gente era criança, que bebia muito remédio no copinho? Aquele copinho tem 10 ml. Aquele copinho de remédio, geralmente tem 10 ml. Aqui, a capacidade era de 8,5 ml. Então, é um pouquinho menos que aquele copinho de remédio que a gente bebia quando criança. Então, fizemos aí todos os cálculos, né, da atividade exemplo número 1, na página 16, na página 16 do PET. Agora nós vamos para a página 17, nós vamos fazer juntos o exemplo 2. Gente, eu tenho o costume de sempre desenhar. Eu gosto muito de desenhar a figura. Eu não faço um desenho bonito e elaborado, não. Mas eu gosto de esquematizar o desenho. Porque aí você visualiza melhor e você consegue perceber a melhor fórmula para você achar o cálculo, para você fazer o cálculo. Então, eu tenho sempre esse costume. Vamos agora para o exemplo 2. Vamos ler juntos aqui. Então, esse aqui a gente já fez juntos. Exemplo 2. Considere um prisma reto cuja base é um trapézio. Olha o desenho dele aqui, ó. A base é um trapézio. Um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? No trapézio isósceles, essas duas linhas que não são paralelas, elas têm a mesma medida. Esses dois lados. Esse lado
tem a mesma medida deste lado. Então, a base menor fica projetada no meio certinho da base maior. Esse é um trapézio isósceles. Observe as medidas da figura pelo seu desenho aqui e determine o volume. A gente sabe que o trapézio, ele tem a base maior, a base menor e tem a altura do trapézio, que aí está chamando de 3, 7 e 5. Para nós trabalharmos aí, eu quero o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base será a área do trapézio. Eu esquematizei meu trapézio aqui, ficou um pouquinho feio, mas a base maior é 7. A base menor é 5. A altura do trapézio é 3. Então, para achar a área da base, a área do trapézio, a gente faz base maior mais base menor vezes a altura do trapézio, tá? Dividido por 2. Olha aí que essa fórmula tá naquela listinha nossa, ó. Base maior mais base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Todas essas fórmulas tem naquela listinha que eu apresentei para vocês. Então, a área da base, ela vai ser 7 mais 5 vezes 3 dividido por 2. A área da base é 12 vezes 3 dividido por 2. A área da base é 6 vezes 3, porque eu cancelei aqui. A área da base é 18 centímetros quadrados. Agora nós vamos fazer o volume. O volume é a área da base vezes a altura do trapézio. Vamos consultar lá a altura do trapézio. A altura do trapézio é 15. Então, meu volume é 18 vezes 15. O meu volume é 270 centímetros cúbicos. Só para a gente ter uma noção. 270 centímetros cúbicos são 270 ml. Um copo americano tem 200 ml. Seria tipo um copo de requeijão, aproximadamente, tá? Um pouquinho mais que um copo americano. É a capacidade, o volume a gente também chama de capacidade. É que seria a capacidade dessa figura aí que nós temos. Agora, nós já falamos um pouquinho dos prismas. A gente viu um prisma regular, né? Esse primeiro prisma aqui, ó, ele foi regular. Por que ele foi regular? Porque a base dele era um triângulo regular, né? Nós vimos aqui agora um prisma que não é regular, porque a base dele não é uma figura regular. Um trapézio isósceles não é uma figura regular. Não tem todas as arestas do mesmo tamanho. E agora, nós vamos trabalhar com o sólido é o sólido mais comum que a gente tem, que é o paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é caracterizado por ter retângulos. Ele tem 6 retângulos. E os retângulos opostos, eles são congruentes, eles têm as mesmas medidas. Então, esse retângulo é igual a esse retângulo é igual a esse, e esse retângulo aqui é igual a esse de trás.
eu vou tentar mostrar para vocês aqui o retângulo que eu trouxe para mostrar para vocês. Ó, na verdade, um paralelepípedo, né? Que eu trouxe. Eu vou levantar a câmera aqui um pouquinho para ver se eu consigo mostrar. O meu paralelepípedo, olha. Meu paralelepípedo. Ele parece um prisma, mas a diferença é no prisma, na verdade, ele é um prisma não, eu posso considerá-lo como um prisma não regular, tá? Só que ele tem a característica de ter os retângulos opostos do mesmo tamanho. Essas duas partes aqui, ó, que eu estou segurando, ó, esses dois retângulos, eles têm a mesma medida. Eles são opostos quando estão no paralelepípedo. Aí depois, esse retângulo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse retângulo aqui, ó, que eu estou com a mão nele, ó. Se vocês estão conseguindo ver, aqui. Esse retângulo é igual a esse aqui. Porque quando eu monto o meu prisma, ou quando eu monto o meu paralelepípedo, esse lado fica oposto a esse. Então, esses dois retângulos têm a mesma medida. Da mesma forma, esse retângulo aqui, que está de pé, tem a mesma medida desse retângulo aqui. Porque quando o paralelepípedo está fechado, essas duas faces, elas ficam paralelas. Então, se elas são paralelas, elas têm a mesma medida. Então, nesse caso, a gente tem aqui 3 tipos de medida. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Eu tenho uma medida que a gente chama de A, uma medida que a gente chama de B, e uma terceira medida que a gente chama de C. O paralelepípedo, ele só tem 3 medidas. Então, ele tem, a gente considerando aqui, ó, o ABC, eu vou fechar ele aqui. Fechei. Olha esse retângulo aqui. Esse retângulo, ele é A vezes B. O de lá também é A vezes B. Esse aqui da lateral, deixa eu ver onde eu escrevi o C aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui, ó, ele é, essa medida a gente sabe que é B, né? Então, esse aqui, ele é B vezes C, a área dele. E o dictado contrário lá é a mesma coisa. E já esse aqui, ó, aqui em cima mede A e aqui mede C. Então, esse lado aqui, ó, é A vezes C. E aquele lado lá do fundo tem a mesma medida. Então, eu tenho aqui um paralelepípedo. E, assim, eu tenho o paralelepípedo planificado. Certo? Agora, vamos aos nossos cálculos. Eu vou, de novo, direcionar a câmera aqui para o meu papel para a gente continuar. Vamos colocar aqui no PET e vamos lá. Então, aqui não colocou. Antes, gente, da diagonal que está marcado aqui, eu vou colocar as formas do paralelepípedo, tá? Porque o PET não colocou. Então, vou pegar uma folha nova aqui, para a gente colocar todas as fórmulas do paralelepípedo para vocês, para ficar mais fácil. Ó, então, nós estamos trabalhando agora com o paralelepípedo.
paralelepípedo. O paralelepípedo, vamos desenhar um esquema aqui. Não repare os meus desenhos, porque esse não é o meu forte. Eu esquematizei um paralelepípedo. Ele tem as medidas A, B e C, que é aquela parte que eu marquei para vocês. Ele tem 3 medidas diferentes de aresta. Tá? Então, a área da base, não é muito comum fazer a área da base no paralelepípedo, não. Mas se eu precisar da área da base, é o quê? Base vezes a altura desse retângulo aqui. Então, é A vezes B. E a área total? A área total, ela vai ser esse retângulo aqui. Não é igual esse retângulo de cima? Então, vai ser 2 vezes a área, o A vezes B, 2 vezes a área desse retângulo. Mas esse retângulo não é... Vamos fazer esse aqui de cá primeiro, ó. Esse aqui é B vezes C, esse da frente aqui, ó. B vezes C, por que 2 vezes? Porque a mesma área que eu tenho aqui é a área que eu tenho aqui atrás. Mais A, aqui vale A, né? Vezes C, 2 vezes ABC. Aí a gente já põe o parêntese aqui, para indicar que é 2 vezes AB mais BC mais AC. E o volume? O volume não seria a área da base vezes a altura? A área da base não é AB? Então, seria AB vezes C. AB vezes C vira ABC. Então, essas fórmulas não estavam escritas aí no PET, mas elas são muito importantes para resolver os exercícios. Voltando, Alice, então, que foi para completar o PET. Voltando aqui, está falando da diagonal. Se nós partirmos aqui, esse triângulo, esse retângulo, vai virar um triângulo retângulo. Tá vendo aqui? Aí, esse triângulo retângulo, ele foi posicionado aqui. A diagonal da face é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, dá para calcular ela por teorema de Pitágoras. Tá? Agora, o que está marcado em azul é um outro triângulo retângulo. Ó. E essa diagonal aqui, ela é a diagonal do paralelepípedo. Só que um dos catetos desse triângulo retângulo já é a própria diagonal da face. Então, aqui veio fazendo a explicação e chegou nessa fórmula aqui. Vamos anotar a fórmula. Então, a diagonal da face, a fórmula é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas se eu quiser a diagonal do paralelepípedo, é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa fórmula a gente precisa saber, tá? A diagonal do paralelepípedo. E aí não colocou, não falou nada do cubo, tá? Não citou o cubo. Então, eu vou passar as fórmulas do cubo para vocês. Só um minutinho que eu vou ter que ligar o meu computador na carga aqui.
bateria estava acabando, eu precisei colocar o carregador. Então, vamos prosseguir com a nossa aula. Vamos, então, o cubo, gente, ele é um prisma. O cubo, ele é um paralelepípedo. Mas ele é um paralelepípedo especial. Por que especial? Porque o cubo, eu não vou desenhar não, gente. Eu vou esquematizar, tá? Eu vou tentar esquematizar um cubo aqui. Vou tentar esquematizar. O cubo é o sólido que é formado por 6 quadrados. Eu tenho um aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu levantando a câmera aqui, posicionando, eu consigo mostrar. Ó, eu tenho aqui um cubo, tá? É um sólido, onde eu tenho 6, né? Eu tenho 6 faces, todas quadradas. Esse é o cubo. Então, vamos posicionar de novo aqui no meu papel. Vamos lá. O cubo, por ser tudo quadrado, todas as arestas têm a mesma medida. Todas as arestas aqui medem A. Então, se eu quisesse achar a área da base, como que eu acho a área de um quadrado? Aresta ao quadrado, né? Lado ao quadrado, ou no nosso caso, aresta ao quadrado. Agora, a área total, eu não tenho 6 quadrados? Então, é 6 vezes a área da base. Então, é 6 vezes a aresta ao quadrado. E já o volume não é sempre a área da base vezes a altura? Então, seria A ao quadrado vezes A. A ao quadrado vezes A, eu teria A ao cubo. Lembrando que a área é a medida, pode ser centímetro, pode ser metro, mas é elevado ao quadrado. E o volume, ou capacidade, é medido em centímetros cúbicos, metros cúbicos, como a gente viu agora mesmo. Então, passamos aí para a parte do cubo. Agora a gente já tem todas as informações. E aí tem os exercícios. Os exercícios, gente, essa matéria cai muito no Enem, tem até exercício aí do Enem. Vocês vão fazer para mim e vocês vão me enviar os exercícios aí da página 18, página 19 e 20. Então, são 3 páginas de exercício, ó. Página 18, 19 e 20. Vocês vão fazer esses exercícios e me enviar até o dia 16, quarta-feira que vem. Na quarta-feira que vem, eu vou corrigir esses exercícios e vou explicar a matéria da semana 2. Semana 2 vai ser cilindro e cone, tá? Nós vamos começar os corpos redondos. Cilindro e cone. Também tem muitas questões do Enem envolvendo essa matéria, tá? Então, é isso aí. Gente, agora é o momento. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Tem um comentário aqui no chat. Ah, tá. Ô, Igor, obrigada, viu? Eu tinha esquecido. A diagonal do cubo, então vamos anotar aqui, ó. A diagonal do cubo, a diagonal da face, essa diagonalzinha aqui, ó, da face. Vamos anotar. Diagonal da face. Ela é a raiz de 2. Isso?
A raiz de 2. Agora, a diagonal do D maiúsculo, tá? A diagonal do cubo, ela é a raiz de 3. Por que que ela é a raiz de 3? Vamos na curiosidade. Aqui não é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, no paralelepípedo? No caso do cubo, não seria A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado? No caso do cubo, seria 3A ao quadrado. Porque A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado eu poderia somar. Então, seria 3A ao quadrado. O A ao quadrado pode sair da raiz. Então, fica A raiz de 3. Opa, não puxou aqui. Aí. Certinho? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Eu